Gravando já. Tá bom. Boa noite, meninas. Tá todo mundo fechado o microfone, tá? Achei que eu tava surda. Boa noite. Não, achei que tava... Boa noite. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma aula de estática da baro, tá? Para falar um pouquinho só da estática, que da estática a gente não comentou. Então vai ser aulão sobre a estática e nos intervalos aí a gente vai trocando uma ideia e falando sobre, tá? Não tem hoje PowerPoint nem nada, então aqui vai ser prontinho. Aqui vai ser a estática da Baro para vocês. Então, o aulão hoje vai ser mais rápido, mais direto. Eu separei 3 casos, na verdade, de paciente. Um deles é meu, na verdade, 2 deles, e um deles não é meu, um deles foi que eu achei hoje. Vocês vão perceber que tem algumas coisas, por exemplo, aqui escritas, aqui medido e tudo mais, e eu vou contando para vocês aos poucos o que é, tá? Esse aqui é só, na verdade, área que selecionaram. Então, a gente vai colocando aqui o que tiver de aparecer e eu vou contando para vocês, tá bom? Qualquer coisa, eu não estou vendo a sala da gente, tá, gente? Então, eu preciso que vocês falem comigo de alguma forma aqui, que eu vou estar direto no bar, tá? Gente, a estática da baropodometria, ela é útil para nós, de alguma forma, obviamente. Vocês vão saber por aí que, na verdade, é uma das ferramentas que os fisioterapeutas mais usam. Eles não usam tanto a dinâmica, eles usam muito mais a estática. Então, a diferença básica da estática é uma que ela vai ficar parada, não tem passos, né? E a dinâmica, ela já tem todos os passos aqui falando para vocês. Então, a diferença é essa. Ó, vou mostrar aqui para vocês a diferença de uma para outra, tá? Nós temos algumas referências. Então, vamos lá. Qual referência que a gente vai tomar como nota, né? Aqui vocês vão ver do lado que a gente tem valor selecionado, é onde a gente passa o mouse. Nós temos pressão máxima, que vocês vão perceber que é muito pequena. Mesmo eu colocando aqui no máximo, mesmo assim, ela é bem pequena. Vocês vão ver tamanho de superfície, que daí é interessante observar, mas não tem referência necessariamente. Vocês precisam entender que tempo de superfície é como que o pé está ali, como que o pé está em cima da plataforma. Então, é o contato que o pé está tendo. Não parece um pé, é isso que torna bem interessante algumas coisas. Por quê? Porque a baro, ela não parece que nem sempre tem uma pessoa com pé. Entendeu? Seja pela, obviamente, postura do paciente, então a gente vai levar em consideração muito a postura dele. Aqui está um caso onde a gente percebe, por exemplo, que o hálux, cadê? A gente tem um segundo dedo, terceiro dedo, mas cadê o hálux? Então, a gente tem aí algumas diferenças. Vou mostrar para vocês da minha mãe. Olha, é outra baro que é interessante observar na estática. Nem sempre vai mostrar os dedos. Isso varia muito de pessoa e de postura dela. Continuando, então, a gente vê pressão média, pressão máxima, superfície, completamente diferente da baro da dinâmica, onde a gente analisa a pressão máxima, onde a gente analisa a superfície. A gente tem que lembrar que, por exemplo, em questão de porcentagem, aqui em cima a gente tem em centímetro e aqui a gente tem em porcentagem. Tem diferença? Tem, porque aqui você vai ter noção de quanto mais ou menos o pé tem de superfície em cima da baro, de contato, né? E aqui basicamente está em porcentagem para você entender que, olha,
Deveria ser em cada pé 50-50. Isso seria uma referência, mas não é justo muitas vezes. Então, aqui tem uma porcentagem, por exemplo, nesse daqui da Ana, é 51,46%, e o outro é 48,54%. Então, vocês percebem que os números são próximos. Por exemplo, se a gente pega um paciente com amputação, já vai ter uma diferença de porcentagem, vai ter uma diferença de superfície. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Lembrando que tudo que está aqui do lado é do pé direito e tudo que estiver aqui do outro lado é esquerdo. Então, eu estou explicando coisas básicas. Esse primeiro gráfico que eu mostro aqui para vocês, que eu estou com o mouse, ele é o gráfico do corpo. Ele é basicamente um resumão de como que está o seu corpo. Uma visão geral, basicamente. Como que eu avalio essa visão geral? Se nesse caso, a gente já tem que saber que nós temos aí, entre parâmetro, de 55% a 60%, vamos dizer, de 5 a 10%, uma diferença entre anteriorização e posteriorização numa visão geral. O que é a anteriorização? Quando a gente joga o corpo para frente, uma posteriorização quando a gente joga o corpo para trás. Então, a gente tem até de 5 a 10% que a gente considera um padrão ali fisiológico, dentro da normalidade. Basicamente isso. Nesses casos, o que a gente tem que observar? Por exemplo, vocês estão percebendo que aqui do lado, essa paciente, ela posterioriza mais. Isso é interessante. Ela posterioriza 70% de um lado, basicamente, o outro 75%. Isso é muita coisa. Quer dizer que ela está jogando o peso dela para trás. Isso é patológico? Isso pode se tornar patológico. Isso quer dizer que toda a região posterior dela, de questão muscular, postural, ele trabalha um pouco mais do que a questão anterior. Ou, em alguns casos, ela posteriorizando, quer dizer que ela tem uma força ou não gosto de dizer hipotonia, mas ela tem uma instabilidade maior posteriorizando. Isso faz, jogando para trás o peso. Isso faz com que a gente tenha que entender que o nosso corpo, ele pode ser adaptativo, como a gente conversou já sobre a questão de ser causativo e adaptativo. Isso também a gente vai olhar na questão da postura. Então, o que a gente tem que observar nisso tudo? O grande quê da dinâmica é a gente observar o nosso paciente. O quanto ele está posteriorizando. Será que ele está com um problema por excesso de peso? Será que ele tem, por exemplo, é uma pessoa que posterioriza bastante? Vocês percebem, por exemplo, isso é um exemplo bem legal. Vocês observam aqui no calcanhar que tem os 2 xizinhos, que é o centro de pressão também. Se essa pessoa pode vir a ter algum esporão de calcânio, por exemplo, então será que ela está posteriorizando ali na estática, em questão de postura, a gente pensando em tudo que a gente observa do pé. Será que esse pé, ele tem dor parado porque ele tem um esporão? Será que essa postura está influenciando no desenvolvimento desse esporão? E assim por diante, tá? Então, o que ele quer dizer? Quando aqui está mais grossinho, ou aqui na frente está mais grossinho, ou de lado está mais grossinho, essa faixa azul mostra o quanto essa pessoa está, seja posteriorizando, qual lado do corpo ela está jogando mais, mas aqui em cima de uma visão geral. Já aqui embaixo, a gente percebe que do lado esquerdo, meu lado esquerdo, ele fala sobre anteriorização apenas e posteriorização.
E aqui do outro lado, do lado direito, que mostra aqui onde a setinha, acho que vocês estão enxergando, né, meninas? Vocês falam para mim, por favor, qualquer coisa, tá? Desse ladinho aqui, ela tá mostrando a lateralização dela. Qual é o lado que ela para mais? Seja porque um pé tá esse realmente é o lado que tem o problema, por isso que ela para mais aqui e sei lá. Ou seja, porque ela para mais aqui para dar mais conforto para o lado esquerdo, tá? Então isso varia. Agora, olhando esse gráfico em si, o que significa essas porcentagens aqui? Basicamente, as porcentagens são o tanto que o corpo dela está em período de tempo, quanto ela está jogando um pouco mais para frente, e o quanto ela está jogando um pouco para trás, e questão também de lado. Então, vamos dizer que aqui, esses númerozinhos aqui, são a somatória, mas não deles todos, e sim de quanto tempo essa pessoa oscilou. Esse risco na vertical, ele simplesmente serve para dividir o lado direito para o lado esquerdo, e esse daqui para dividir o corpo entre anteriorização e posteriorização. Olhando aqui, a gente acha que tem um espaço maior na parte anterior. Mas na estática, a gente olha também, a gente olha números, né? Obviamente. Em todos os casos aqui, a gente vai olhar esses principais números aqui, principalmente esses dois gráficos, esses três gráficos que a gente está falando aqui, o visão geral, o de posteriorização e lateralização. Mas quando a gente olha aqui também, a gente também consegue enxergar por cor. Porque daí a gente consegue ver o quanto ela está na posição que ela está. Por exemplo, olha como o gráfico se conversa. Na parte daqui que eles falam da posteriorização, ela fala que ela posterioriza 72,31. Nós temos uma referência apenas para a posteriorização. Qual é a referência? De 10 a 12% de diferença entre a anteriorização e a posteriorização é um número adequado. Acima disso, a gente está já vendo que a postura dela está muito excedida, muito, por exemplo, ela está muito posteriorizada, que é o caso daqui dessa paciente. Ou seja, a gente dividiu, querendo ou não, o pé em 50% a 50%. 50% na parte da frente, 50% na parte de trás, que seria o ideal. Mas a gente não tem como ser assim, porque não existe um pé, basicamente, que tem 50-50 certinho. Se ela posteriorizar até 60%, 62%, ou anteriorizar nesse mesmo número, a gente encontra essa instabilidade, essa jogada de peso, essa postura dentro da normalidade. Se isso excede, a gente já entra no âmbito de tem alguma coisa que pode interferir muito na postura dela, então a gente tem que observar como que é o paciente. Por quê? Porque aqui no baro entrega o pé. Ele vai entregar um pouco também da parte superior, mas bem pouca. Então, por isso que a gente tem que observar. Então, o que a gente tem que observar? A postura do paciente. A gente tem que observar como que está a questão do quadril. Vocês estão vendo que nós temos aqui uma segunda linha na horizontal, que está na diagonal? Essa é a linha do quadril. Ou seja, aqui a gente consegue observar qual lado do quadril está posteriorizado, né? Está rotacionado para trás, e qual lado do quadril está rotacionado ou anteriorizado. Aqui está em centímetros a distância do eixo do pé da pessoa ao eixo do centro. Essa bolinha aqui é o eixo do centro dela. E esse risco branco que a gente observa aqui se chama estabilometria do paciente. Tanto a estabilometria do corpo, quanto a estabilometria do próprio pé.
Quanto mais dentro dessa bolinha, melhor. Significa que essa estabilometria, ela está dentro do padrão de normalidade, ela não está muito instável. Então, basicamente, a gente observa esses pontos. Então, a gente observa a questão de posteriorização, de lateralização, a questão do eixo do quadril. A distância importa? Nesses casos, não. Não importa tanto. Por quê? Porque aqui a distância é de um pé para o centro do eixo do corpo da pessoa, para o outro pé. Isso aqui é posição. Lembra que eu falei para vocês a importância, por exemplo, da linha de Helbing, da gente entender o que é um retropé valgue e um retropé varo? É a mesma coisa aqui. Vocês observem também o desenho, como eu falei. O desenho está bem medializado. Então, a gente já observa que é um pé que pode ser valgo. A barba, ela já pode me indicar. Assim como também ela pode me indicar aqui, por exemplo, que só está mostrando o hálux da paciente. Os outros dedos, cadê? Aqui, por exemplo, podem falar assim, nossa, mas é um cavo. Não, é só você observar a borda do calcanhar e o dedo que aparece bastante. Aqui até aparece um pouquinho, aí eu diria o terceiro dedo, mas que seja. É pouca coisa. Aqui, a borda é importante observar. O ponto, o vermelho, esse vermelhão aqui, esse vermelhidão, ele é importante. Então, as cores vão influenciar. Anotado a parte que eu falo sobre a referência que nós usamos para posteriorização e anteriorização, que é de até 10 a 12%, a gente tem também uma taxa de lateralização, que é de até 5%, é menor. Então, essa oscilação lateral, ela é até 5%. Então, a gente já observa que essa aqui é uma paciente que ela já tem um problema postural, seja por qualquer coisa, mas ela já tem, porque é uma paciente que ela posterioriza muito e é uma paciente que lateraliza, mesmo que seja só 2%, já lateraliza bastante para o lado esquerdo. Então, aí a gente tem que observar também os achados clínicos que essa pessoa tem. Se ela tem um esporão de calcânio, se ela tem dor no lado direito ou dor no lado esquerdo, para saber qual seria o pé fisiológico, qual seria o pé patológico. Anotado essa parte, aqui a gente tem medido em quilograma-força cada área. Nós temos aqui uma maneira de mudar, mover um pouco a baro para baixo, mover o baro um pouco para cima, mas normalmente assim que a gente faz a baropodometria estática, ela já aparece para a gente assim, então eu nem gosto de mexer aqui. O frames, eu sempre gosto de colocar o frames como máximo, eu nunca deixo no médio, justamente porque daí eu consigo enxergar a pressão máxima mesmo parado. Na questão da ferramenta, a gente tem tamanho, a gente tem área, a gente tem ângulo, a gente tem outro ângulo livre, a gente tem pressão, a gente tem zona e a gente tem comentário. Sempre deixe no comentário. Por exemplo, se eu quiser aqui, por exemplo, deixa eu ver se é aqui que eu faço. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu consigo medir a área do pé do paciente. Então, por exemplo, quanto eu posso medir, entendeu? E aí depois eu posso apagar e boa. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Aqui eu consigo ver o quanto eu tenho de ângulo, o quanto eu posso medir de ângulo do paciente. Então, por exemplo, se eu quero aqui e eu quero aqui, eu consigo ver quanto de ângulo tem o paciente, seja para qualquer comentário que eu queira fazer ou qualquer distribuição, tá? Então, isso é bem interessante. Tem como você colocar em grade, tem como você tirar os eixos, como eu disse para vocês, tem como eu tirar as porcentagens, tem como eu tirar o máximo, que é a pressão máxima aqui que eu posso deixar, tem como eu tirar as ferramentas, tem como eu mudar a posição.
Isso aqui é a posição, igualzinho eu falei para você, do eixo de cada centro, do pé, do corpo e do pé esquerdo. Aqui tem o trajeto e a distância também do quadril em relação a cada pé, tá? Ó, aqui tem até distância fixo, que eu do eixo fixo, que é uma burocracia. Quem levantou a mão? Espera aí, Clarinha, deixa eu ler aqui. Ah, tá. Pode deixar. Bom, até aí tudo bem? Por enquanto, essa aula de estática, ela é uma aula direta, porque as maiores referências são a de posteriorização, são a de lateralização e tem mais alguma. Nós também temos alguma coisa de distância, viu, gente? Mas eu prefiro nem entrar aqui por enquanto, porque esse é a grande referência que a gente consegue notar e consegue transferir para o paciente, tá? E também é a que eu trabalho. Dentro aqui, a gente está vendo a visão geral. Agora, nós vamos para a estabilometria. Estabilometria, gente, a gente consegue ver... Opa, perdão, que eu vou ver quem está levantando a mão. Dá, Amanda, dá para medir a área, ela vai sair em centímetro, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ver se eu consigo mexer aqui e fazer. Deixa eu ver. Acho que é o tamanho. Aqui. Ó, quando você pega desde a altura do hálux até a beirolinha do calcânio, ele me dá 22 centímetros,19. Olhando lá na tabela que a gente tem 22,19, eu não lembro que número que é, mas eu tenho o número do calçado da paciente. É fidedigno? Nem sempre. Então, por isso que, por exemplo, eu prefiro perguntar para o paciente e boa. O paciente fala assim, pode, no comentário a gente vai medindo e anotando, pode. Mas olha, sendo bem sincera para vocês, durante a avaliação, o que vocês têm que focar? Vocês não têm que focar no... Isso aqui é título de curiosidade. Você não precisa medir o pé do paciente. Isso você pode até medir depois e falar, enfim. Mas o grande quê daí é a gente trabalhar mostrando o quanto a postura dele está sendo influenciada. Nesse caso, como é a minha mãe, então a minha mãe é diabética, ela já está da menopausa, ela tem esporão de calcânio e ela tem muita dor, ela tem 2 problemas no hálux, tá difícil de sarar, que é a micose. Então a gente fez a baro dela justamente para melhorar a qualidade de vida dela do esporão que ela tem e também fazer o sustento de arco e fazer com que ela pare de pronar a ponto de fazer com que a unha dela, que tem micose, evolua e cresça e seja saudável. Tá? E também, diabética, previna algumas coisas para a gente fazer, tá? Então, é mais a título de curiosidade essa coisa de medir, você pode mostrar para o paciente, você fala, olha, quanto você mede mesmo? Qual o número do seu calçado? Olha que legal, aqui dá para a gente enxergar e ter uma ideia em centímetros, que é diferente, porque o número de calçado, ele é de acordo com polegadas, e etc, etc, etc. Tá? Dá para a gente fazer isso. Ok. Agora, mudando para a estabilometria, o que a gente vai falar aqui? Aqui, gente, é uma coisa extremamente engraçada. Por quê? Porque esse gráfico, ele fala de oscilação, tanto antero-posterior quanto látero-lateral. Eles nem sempre se conversam. Então, vocês têm que ficar atentas e estudarem isso. Por quê? Porque quando eles não se conversarem, não é porque tem uma receita, não vai ter uma receita de bolo aqui. Nesse gráfico, principalmente. Porque essa questão de oscilação, ela fala de oscilação corporal e ela fala também de membro superior. Então, ela fala aqui de paravertebrais, de coluna, de músculo superior. Então, nem sempre vai estar conversando. Entendeu? O que a gente observa aqui que eu posso falar para vocês? Por que não tem receita?
Porque vocês vão ter que treinar o olhar de vocês e entenderem e cruzar as informações. Nesse caso aqui, ó, vamos observar. A oscilação lateral-lateral. Aqui conversa bem, porque, por exemplo, aqui tem a linha 0, que seria, e aqui é só a linha do corpo, então a gente observa só aqui do corpo. O que a gente enxerga? A gente enxerga que ela tem muito mais oscilação para a direita, que é onde ela tem uma maior porcentagem por peso, né? Por posição, perdão, né? Por peso, do corpo. O que é oscilação? Oscilação é você está se mexendo. Ou seja, ela está parada aqui, reto, oscilação. Quer dizer que ela oscila mais para o lado direito do que para o lado esquerdo. E olha que engraçado já é a oscilação dela antero-posterior. Aqui já não conversa. Aqui, quando a gente percebe, ó, aqui a parte de cima é anterior e aqui a parte de baixo é posterior, do mesmo jeito. Aqui é direita e aqui é esquerda. Então, são gráficos separados. E aqui é só corpo, eu nem entrei no pé ainda. Tem referência? Não. Aqui só mostra o que ele oscila. Aqui está falando, por exemplo, no gráfico ao lado, que ela tendencia a jogar mais o peso dela para trás. Mas a oscilação maior dela, ela fica oscilando, ó. Ela oscila um pouco para frente, bastante. Depois ela fica numa linha tênue entre oscilar para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Mas observem que só no final que ela oscilou mais para trás. Aqui na frente, aqui daqui para trás, ou seja, do 0 até o 24, basicamente, que aqui é no tempo, em segundos, ela oscilou bastante e ela teve oscilação na parte da frente, na parte anterior. Talvez ela tenha jogado o peso dela um pouco mais para frente e aí o corpo dela tenha entendido e contrapôs e jogou mais para trás. Tudo isso a gente tem que fazer uma análise. No caso que eu estou mostrando para vocês agora, como é da minha mãe tem um seio muito farto, ela tem muito peito. E a minha mãe, isso é muito importante a gente fazer. Como ela tem muito seio, a posição dela já é automaticamente para dentro. Então, ela fica aqui assim, ó. Ela não fica aqui. Automaticamente, a coluna dela já é aqui. Pode ser por ela ter um pouco mais de peso na frente, né, na parte por conta do seio, que isso altera. E vocês vão ver ao longo das aulas, ao longo do que vocês tiverem como experiência, que o seio, ele influencia bastante para quem tem muito seio. E a minha mãe, ela tem bastante, então ela oscilou um pouco mais para frente. E essa oscilação posteriorizada dela pode ser uma resposta dela ter jogado o peso dela para trás. Porque a parte da frente estava muito pesada, então a gente tem que entender que a postura, ela vai se adequando e ela vai se... Como é que eu vou dizer para vocês? Ela vai se contrapondo, sabe? Se um lado tá muito bom, tipo, se um lado tá pendendo para frente, é como se fosse o pé. Muito engraçado quando a gente olha um pé. Se o joelho, como a gente consegue enxergar? Vou só falar do pé para vocês entenderem a postura. A gente vai montando como se fosse um quebra-cabeça. Se o pé tá virado para dentro, a gente já percebe que vai ter um joelho para dentro também. Então, tem o joelho para dentro, vai ter um pé para dentro. Então, a gente vai ter que entender que o nosso corpo, ele vai se alinhando. Então, se a gente tem uma força maior nos empurrando para frente, automaticamente a gente vai puxar essa contra-força e vai jogar para trás. Então, isso é interessante. Vocês esperem só um pouquinho, que eu vou fechar a porta do meu tio.
Desculpa, voltei. Vamos lá. A gente vai, o corpo da gente vai se adaptando. Então, tem força, tá jogando para frente, seja por causa do seio, seja por causa de N fatores, automaticamente o nosso músculo, a nossa postura, ela vai mudar e ela vai jogar para trás. Nesse caso da minha mãe é muito isso. É perceptível até, coitada. O desconforto por conta de ter bastante seio, tá? Então, aqui a gente só tá mostrando para vocês as oscilações do corpo em si. Agora eu vou mostrar para vocês a oscilação do pé. Só o pé esquerdo. O pé esquerdo dela, a própria oscilação dele varia. Ele começa para o lado esquerdo e depois a oscilação dele aumenta quase que 100% para o lado direito. E aí, quando a gente coloca a oscilação para o lado direito, deixa eu tirar o do pé esquerdo e deixa eu tirar do corpo, a gente já observa que ele tem uma oscilação muito na dele aqui mesmo. Deixa eu só desligar meu WhatsApp. Só um minutinho. Aqui. Então, a oscilação dele é um pouco menor, que é o que deveria ser. A oscilação, ela tem que ser um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. Não está dizendo que aqui está errado ou aqui tem uma receita onde esteja certo. Não, aqui nós não vamos ter uma receita D. Muito pelo contrário. Aqui a gente vai ter interpretação. Então, a gente vai ter que entender por que está oscilando mais para o lado direito? Por que está oscilando mais para o lado esquerdo? Por que está anteriorizando aqui e aqui está mostrando que não está anteriorizando tanto, aqui está posteriorizando muito mais? Tudo isso vai ter que ser uma análise bem, bem cuidadosa, tá? E isso é a oscilação só de lateral. Nós temos a amplitude de oscilação, velocidade de oscilação e desvio de padrão. Não temos números referenciais como nós temos aqui na porcentagem. Então, não tem receita, é basicamente interpretação. Na oscilação anteroposterior, aqui a gente já tem o lado só do pé esquerdo. Então, a oscilação anteroposterior do pé esquerdo, a gente já percebe que ele oscila muito mais até para frente. É uma oscilação muito mais anterior e só no final que é posteriorizada. E o pé direito já é diferente. Ele tem uma oscilação anterior-posterior, mas ele ele ainda segue, só aqui que ele desanda. O que eu posso até concluir disso? Isso eu vou ter que ver ali na frente depois para a gente entender. A gente percebe que aqui a gente começa a tirar algumas conclusões. Quais? A gente percebe que aqui o pé direito, ele parece que tem um maior apoio. Mas será que ele é um pé causativo ou ele é um adaptativo? Porque quando eu olho para ele aqui, quando eu vejo na visão geral, eu tenho uma leve impressão que o quê? Que esse pé aqui, ele tem um pé valgo mais valgo do que o pé direito. Que a instabilidade dele ainda está no centro, mas não é nada gritante de diferença. Quando eu olho a estabilometria do pé direito, eu percebo que ele oscila muito na linha próxima ao zero. Isso significa que a oscilação dele está dentro dos. Está dentro. Por que eu falo está dentro? Porque ele não está nem lateralizando muito para a direita e nem muito lateralizando para a esquerda. E isso é bom. Então a gente pode usar isso como referência. Já o pé esquerdo, a gente já percebe que aqui na oscilação lateral-lateral, ele tem uma oscilação maior para a direita. Já na oscilação antero-posterior, o pé esquerdo, ele tem uma oscilação anteriorizada. Já o pé direito, ele aparece muito próximo da linha também. Como eu disse, só no final que dá uma bugada. Então, a gente pode pegar como a título de referência estar próximo ao zero, estar em linha ao zero, não tá
igual está aqui, por exemplo, que está mais para anteriorizar, para lado direito do que para o lado esquerdo. Então, entre essa coisa de esquerdo e direito, é essa oscilação que eu quero dizer para você. Então, aqui é uma oscilação postural do corpo, e a gente consegue ver do pé também. Já no centro de pressão, as coisas vão ficando um pouquinho mais açucaradas. A velocidade a gente não leva muito em consideração, porque a gente não precisa saber necessariamente da velocidade do centro de pressão do paciente na estática. Então, eu ignoro a questão do comprimento, da área, de velocidade, de desvio de padrão e tudo mais. Mas eu observo esses 3 gráficos aqui, principalmente o do pé direito e do pé esquerdo. O que isso significa? A gente tem a medida em milímetros cúbicos. O que a gente faz com isso? Nada. Mas a gente faz com esse aqui do ladinho. Ó. Esses 3 de ladinho aqui, que são os principais que a gente pode observar. Aqui tem referência. Se um pé oscilar, por quê? Porque aqui é a estabilometria. Se um pé oscilar até 10 milímetros, ele está dentro do padrão de normalidade. Mas aí que vem a questão. Por exemplo, do estresse tecidual, que a gente pode fazer uma analogia. Se eu tenho um calo no meu pé, no meu hálux, que seja, na cabeça do meu hálux, ali na parte medializada, e eu tenho só 3,5 kg, eu já posso contar que esse paciente está desenvolvendo alguma lesão por estresse tecidual? Ou porque não chegou nos 4 quilos, eu não posso falar? Comenta aqui para mim, para a gente trocar uma leve ideia. Pode, Amanda. Pode. É do mesmo jeito que a gente observa nesse pé. O que são esses 2 gráficos pequenos e estranhos? Esses 2 principais, o vermelho e o azul escuro. Eles são a estabilometria, ou seja, eles são basicamente, o estudo, a gente observa como um meio de avaliação para a gente entender a postura e a estabilidade do pé dessa pessoa. Então, aqui a gente observa muito por conta disso. A gente falou de oscilação, mas aqui a gente está falando de pé e do que a gente consegue enxergar. A oscilação do pé esquerdo é menor do que do pé direito, viu? Coisas de pouca diferença, menos de 15, basicamente, de diferença aí. De 15 milímetros, nem sei falar, 0,15 milímetros, enfim. Porque até 10 milímetros a gente sabe que está dentro da normalidade. Mas em muitos casos não. O que significa essa instabilidade desse pé? Significa que os músculos que estão trabalhando nele estão oscilando. Ou seja, esse pé está assim, ó. O pé não pode estar assim. O pé tem que estar assim. Quando você vai pisar, quer dizer que esse pé, mesmo parado, ele fica assim, ó, bambiando. Isso pode ser resultado de hipotonia muscular, isso pode ser resultado de alguma deficiência, não só de músculos do pé, mas músculos da perna. Então, a gente pode falar aí de estabilizadores, a gente pode falar de uma série de coisas. Então, quando a gente coloca aqui, tem 9,53 milímetros e o outro 9,29. A gente percebe que o pé direito, ele oscila mais. Mas a oscilação dele é total. Vocês percebem que tem até um negocinho aqui que divide? Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se vocês estão... vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Essa beleza. Aqui a gente divide, por exemplo, aqui tem a linha 0, que divide o eixo entre anterior e posterior. E aqui tem a linha que divide entre lado esquerdo e lado direito. A gente percebe que o pé desse paciente, ele está mais posteriorizado
e jogando um pouco do peso para o lado esquerdo, um pouco mais do que o lado direito. Olha que interessante. E aqui ao contrário. O pé esquerdo, ele está mais centrado e está jogando o lado para o lado direito. O que que fala isso? A gente fala da questão da oscilação. Então, quando a gente fala aqui da oscilação, ó, do centro de pressão, vamos pegar esse pé direito. O pé direito, ele está, teoricamente, jogando o peso entre... tá quase subdividido entre anteriorização e posteriorização, mas ele está jogando mais para o lado direito. Então, a gente tira do corpo aqui e coloca do pé esquerdo. Olha que interessante. Ele joga mais o peso dele para o lado direito. A oscilação dele é mais para o lado direito. O que fala sobre isso aqui. Por que eu estou falando e falando isso tudo para vocês? Porque aqui ele vai dividir também. E aqui mostra como é que tá. Aí chega, por exemplo, o pé direito, o pé esquerdo aqui na oscilação antero-posterior. Aqui já mostra que ele está oscilando, mas ele está oscilando, ele joga muito para anterior, depois ele volta para posterior. E tem oscilação depois que ele joga mais para o lado para a parte posterior. Aí vocês vão ver o pé esquerdo, ou perdão, o pé direito, mesma coisa. O centro de pressão desse pé, ele é mais para o lado da oscilação aqui, ele tem uma oscilação mínima, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E o engraçado é que no final ele pega para o lado esquerdo. Mesma coisa aqui. Aqui já mostra que ele posterioriza um pouco mais. Então, aí aqui que a gente percebe que na questão anterior, realmente ele para pouco tempo perto das oscilações que ele tem na questão posterior e principalmente nesse final, que é o que resulta porque que ele fala mais que ele posterioriza. Conciliar esses gráficos é um porre, mas é super necessário para vocês entenderem e fazerem o cruzamento de todo o histórico do seu paciente, tá? Então, no final, eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho. Então, aqui, basicamente, mostra o pé esquerdo, aqui o pé direito, aqui a oscilação em milímetros. Uso esse número em milímetros aqui embaixo? Não, tá? Isso fala sobre largura, a gente não usa, tá? Não usa nem para explicar necessariamente ainda, tá? Já o corpo, a gente já observa as oscilações que a gente tem aqui dentro do gráfico também. Então, a gente observa que ele tem um centro de pressão, onde ele vai, eu ainda acho que por conta desse final, o centro de pressão dele ficou mais posteriorizado, e a oscilação para o lado direito dele é, sem dúvida, muito maior, o que mostra que o lado direito dele está muito maior do que o lado esquerdo, tá? As duas linhas que dividem, né, os eixos, né, entre direita e esquerda e anterior e posterior, e aqui a gente consegue enxergar. O que são esses pontinhos, gente? Esses pontinhos, ele mostra o quanto mais oscila, tá? Como que a gente consegue ver isso? A gente consegue ver isso aqui, ó. Ou seja, a gente percebe que mesmo parado, a gente não está parado. E isso oscila em 30 segundos que vocês estão vendo. Que aqui é o vídeo onde eu determinei o que eu queria ver. Vocês percebem que vira e mexe aparece mais o dedo, o hálux, e às vezes ele desaparece. Vocês percebem que às vezes aqui aparece um pouco mais e um pouco menos, e às vezes até some o istmo, aqui é a mesma coisa, nem aparece. E aqui em forma de 3D, o que a gente consegue ver o pé do paciente. Ó, em questão de pico. Isso aqui é interessante vocês mostrarem, por exemplo, para um paciente diabético, como é a minha mãe. E o quanto a gente pode assustar eles falando, olha, tá vendo esse pico gigantesco aqui, ó? Isso aqui é um pico no seu calcanhar, por isso que você tem dor. Olha o quanto você tem. E aqui o quanto ela não fica parada, tá?
Então, o que a gente pode fazer de analogia também aqui nesse pé dessa paciente? A gente pode pensar que, por ela ter um pé que tem tendência a pronar mais com o esquerdo ou com o direito, o tempo de superfície dela é diferente daqui, como diz aqui, ó, aqui é 70 e aqui é 75. Então, isso já vai reduzindo, a gente vai começando a entender o que está acontecendo com o pé dela e começa a perceber qual é a conclusão só da estática que eu tenho dessa paciente. O que vocês podem falar isso? Como que a gente pode colocar? Eu colocarei aqui, basicamente, o paciente posterioriza mais, calcânio valgo, instabilidade no pé, em ambos os pés, sendo o pé direito mais, porém, observado que o pé esquerdo tem tendência em dar mais problema. Vamos colocar assim, bem vulgarzinho mesmo, porque depois a gente vai ter que sentar e analisar. O que eu gosto, o que eu quero que vocês fixem dentro da estática? A estática, ela é um exame que vocês analisam a postura, mas que não influencia diretamente na produção da palmilha. Por quê? Lembra das 3 regras que a gente tem de confeccionar uma palmilha, de entender o porquê que uma palmilha é boa, por que uma técnica é boa? Aqui, a gente não está entendendo necessariamente sobre a fisiologia do paciente, nem a biomecânica dela. Daqui a gente está olhando só a anatomia do pé dela. E olhe lá. Por quê? Porque eu estou só vendo a postura. Então, eu estou vendo que é uma paciente que tem uma posteriorização, eu estou vendo que é uma paciente que tem um retropé valgo, eu estou vendo que é uma paciente que tem uma possível hiperpronação, porque não aparece o isquio, mas até aqui eu posso dizer que ela é valgo. Ou, perdão, que ela é cava, o pé dela é cavo. Por quê? Porque aqui não me mostra o eixo. E eu preciso saber do eixo. Agora vem a grande questão. Mas por que raios, então, Camila, você está ensinando a gente isso? Vocês têm que aprender a saber a mexer na estática. Vocês têm que entender e visualizar como um pé parado ele funciona e como um pé na dinâmica ele funciona. E como isso interfere no nosso critério avaliativo. Eu já conheço essa paciente, então eu já tenho algumas observações dela. Eu já tenho algumas coisas que eu gosto de visualizar e que eu já pego. Por exemplo, dentro da minha avaliação, quando eu estou passando para o meu paciente, o que eu estou vendo no exame dele, o que eu falo? Eu falo dos gráficos aqui do lado, das porcentagens dela, falo do quadril, porque influencia muito isso. Observa a questão das cores com ele, fala, olha, você tem... Qual é a sua queixa principal? Ah, minha queixa principal é esporão de calcânio. Ah, legal. Começa a fazer uma observação dos achados clínicos que você teve dela, do paciente. Por exemplo, nas duas avaliações, duas implementações que as meninas tiveram comigo, tanto a Tati quanto a Amanda, eu dei algumas dicas. É uma dica que é para ser seguida à risca? Não. Mas é uma dica que faz vocês pensarem bastante. Se um retropé é valgo, qual é a chance em porcentagem desse pé também ser valgo, de ter pronação? É de 50% a 60% de chance para mais. Se o paciente
tem um retropé valgo e tem desabamento de arco, qual a chance desse paciente ter uma hiperpronação? Mesmo número. Esse tipo de, não é nem receita, mas esse tipo de dica, esse tipo de insights que vocês vão tendo no decorrer, só pode ser mudado quando esse paciente sofrer algum tipo de cirurgia. Por exemplo, que é o caso do Gabriel, filho de Israel. Retropé dele é valgo, desabamento de arco, um pé completamente plano. Mas ele nasceu com o pé torto congênito, então ele fez cirurgia e o pé dele supina. Isso é um caso de vários, assim, de 10 pessoas que têm, de 10 pessoas que nascem, 3 podem ter. É a mesma coisa daqui de dentro dessa estática. Isso aqui serve para vocês nortearem. Para chegar lá na dinâmica dela, vocês observarem o quê? Vocês observarem que o pé dela, olha aqui, que o pé dela se comporta de uma outra maneira na dinâmica. Por exemplo, o pé dela na estática, a gente acha que pode ser um pé que aguenta o BO do pé esquerdo, ou seja, é um pé adaptativo, que é tudo isso que indica dentro da estática parada. Mas quando a gente observa o pé direito na dinâmica, a gente vê um pé completamente instável. Como é que eu sei disso? Pela linha tracejada estar completamente em zigue-zague. Mas aí a gente também percebe que ela tem istmo no pé esquerdo, na dinâmica. O que isso significa? Significa que ela tem istmo, gente. Mas a parte principal é, qual é a linha? Como é que a linha dela tá? A linha dela tá medializada. E não é pouca. A linha dela tá medializada pra caramba. Então, isso já mostra muito sobre o quanto o pé dela tem oscilação e o quanto o pé dela pode ser hiperpronado. Que é o caso, o pé esquerdo dela tem hiperpronação. Então, aqui, um sempre vai ligar ao outro. A estática, ela visa postura, ela visa você analisar, por exemplo, a Amanda mostrou um caso muito interessante para mim da paciente dela, que ela falou assim, Camila, ela não tem, é estranho porque ela tem eloma no quarto metatarso, mas ela tem hálux valgo e ela tem dedo em garra, eu acho, e desabamento de arco, só que ela não mostra o istmo dela. Eu já tinha comentado lá atrás sobre a questão de ser um falso cavo, que é quando tem a hiperpronação, igualzinho o caso da minha mãe, que tem uma hiperpronação e a parte lateral dela, o istmo ali em si, mesmo parado, ele não aparece. Tá? Então, a gente vai analisar dentro da estática as porcentagens aqui do lado, tanto de posteriorização, lateralização e o contexto geral. Vamos observar as oscilações do corpo e dos pés. Vamos observar o centro de pressão, tanto do pé esquerdo quanto do direito. E também o vídeo, que é super interessante, e a imagem em 3D. De referência para posteriorização e anteriorização é de 10 a 12% de diferença, que é considerado normal. Lateralização é até 5%. E o centro de pressão aqui do lado do pé, que é aqui do ladinho, que está 9,29 milímetros, que a gente fala sobre a questão oscilatória do pé em visão longitudinal ali, é 10 milímetros. Alguma dúvida? Agora eu vou soltar para vocês falar. Pode? Todas. A estática normalmente causa isso mesmo, tá? A estática, ela rende bastante. Pergunta. Pode falar, Amanda. Pode abrir o microfone se você quiser. Ô, Camila, tem todas as dúvidas. É. Aqui,
Eu queria entender o seguinte, na baro da minha paciente, deu 2 linhas pontilhadas, tracejadas. Na dinâmica? Uma para cá e outra para lá. Sabe por quê? Porque oscilou. Quando você olhou o vídeo, vamos lá. Quando a gente olha, é que assim, dentro da dinâmica, eu gosto de olhar tudo, né? Eu gosto de olhar o vídeo. Aí no vídeo, ele mostra aqui, por exemplo, o quanto a linha tracejada, por exemplo, a linha tracejada minha voltou. Olha como que a linha contínua tá. Ela foi para lá, foi para cá, foi para lá, para cá, bem devagarzinho e depois, ó, desandou. Você viu? É a mesma coisa. Se ela deu tracejada, por exemplo, outra coisa que é interessante vocês observarem. Quando a dinâmica, a paciente, por exemplo, em vez de começar no calcâneo, a linha do corpo começou, a linha do corpo e do pé começou, por exemplo, do meio para o final, também pode ser porque essa pessoa está pisando em pontas sem querer, ou pode ser que essa pessoa tenha uma diferença de membro. Tá? Por que eu falo isso? Porque eu já peguei, eu tenho pacientes que parece que tem diferença de membro e não tem, é porque ela não consegue pôr o pé dela todo no chão. Ah, mas ela não consegue por quê? Porque ela não consegue, não é nem... A gente vê mobilidade articular, é intacta, é uma belezinha, mas ela não põe o pé no chão completamente. E no seu caso, como a gente acha que pode ser uma dismetria de membro, Amanda, a gente também pode levar em consideração o fato dela ter uma dismetria de membro ali por conta desse tracejado duplo aí. Tá? Mas a maioria das vezes pode ser a questão de ela pisou ali, foi para lá, foi para lá, foi para lá, foi para lá, e na hora da gente ver, parece que tem duas. Mas em alguns casos não são duas. Eu vou tentar procurar aqui, é que eu não tenho de cor na minha cabeça quem são os pacientes que parece que pisou duas vezes. Acho que é Maria Alice. Vamos ver a Maria Alice. Essa Maria Alice, ela é uma paciente minha, ela teve câncer. E ela é idosa, teve câncer de mama, tirou uma parte do útero, enfim. Olhem só um pouquinho para saber o tipo de pé dela. Aqui é na estática. O que a gente observa aqui? A gente observa uma instabilidade de um quadril completamente torto. Olha o tamanho disso. Quando a gente vê diferenças mínimas como essa aqui de quadril, ó, a gente vê uma diferença mínima, é pouca coisa. E olha a diferença disso aqui. Não é bastante? É bastante. Quando a gente pega esses riscos, você fala assim, nossa, Camila, ela deve ter se mexido. Ela não se mexeu. Mas isso mostra que uma paciente que perdeu quase toda a estabilidade dela. Por isso que é muito importante a gente também falar para o paciente, fique em pé, posição neutra, olho ao horizonte, braços ao lado do corpo, só respira. Por quê? Porque justamente para não influenciar na oscilação do corpo dela durante o exame. Nesse caso aqui, eu já sabia que ia dar isso, porque ela é uma paciente que tem uma parte, tem a mama e tudo mais, mas assim, já é bem debilitada, já é bem arcada, já é idosa. Então tem uma série de coisas. Todos os idosos que vocês pegarem aí pela frente, vai ter instabilidade. Vai ser difícil o idoso que vai chegar e ser assim, ó. Pouca coisa. Tá? Dependendo até criança, gente. Pega aqui, ó, o meu filho. Esse aqui é o pé do meu filho. Quando você olha aqui, você fala, putz, é um pé cavo. Não, o Rodrigo tem hiperpronação, com desabamento de arco severo. Então, isso é muito interessante. Por isso que é importante, por exemplo, vocês saberem o tipo de pé que vocês estão pegando. Põe o paciente de pezinho,
tira uma foto, faz a linha de Helbing. Para quem tem a baro, faz a baro bonitinho e tudo mais. Faz também, não deixa de fazer a linha de Helbing, mas observe e olhe os achados clínicos do paciente. Tem desabamento de arco? Então, vamos colocar aqui, ó. Desabamento de arco severo. Linha de Helbing com retropé, valvo. Coloca HD de hiperpronação. Porque aqui a gente olha e vai falar, putz, deve ter uma diferença de membro, né? Porque olha o tamanho disso aqui. A diferença do arco é muito alta. Não. Aí conta que é um menino de 12 anos que não para quieto. Vocês acham mesmo que eu consegui? HD, Amanda, é hipótese diagnóstica. Por quê? Hipótese diagnóstica. Diagnóstica, isso mesmo. Achei diferente falar pausadamente. Por quê? Porque a gente só vai saber disso mesmo, de hiperpronação, quando o que acontecer? Quando a gente vê na dinâmica. A gente só consegue saber na dinâmica. Por quê? Hiperpronação é movimento. E tipo de pé é estática. Se é um pé cavo, se é um pé neutro, se é um pé plano. Então, tudo isso a gente tem que fazer. Não tem o podoscópio, consegue fazer no chão. Consegue fazer os testes. Ver se consegue encaixar o dedo, ver se tem resistência à supinação. Ah, Camila, mas eu tenho a baro, eu preciso fazer? Bom, se você não se sente seguro em ler a baro dessa forma, sim, é legal. Pode anotar? Pode, mas pode anotar aqui nos comentários da baro. Não precisa preencher uma ficha inteira. Tá? Então, aqui também é um grande exemplo de hiperpronação de um menino, né? Hoje o Rô está com 12 anos, eu fiz esse ano a palmilha dele, e tem hiperpronação muito acentuada, tá? Já na dinâmica dele, deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, olha quanto exame eu já fiz dele. Desde 2022. Já na dinâmica dele, a gente já percebe a hiperpronação. Tá vendo, Amanda, quantos linhas tracejadas tem no pé do Rô? Do Rô tem mais, você viu? Então, pode ser o quê? Pode ser o pé foi lá, voltou aqui, foi lá, voltou cá, fez uma bagunça. Entendeu? Ô, Elide, pode falar, por favor. Ô, Ká, eu vou fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Tô. Eu não sei se você já falou sobre, porque como eu peguei a aula um pouco depois, Uhum. se tem distância para fazer a avaliação dinâmica, se tem uma distância que a pessoa tem que andar, se uma sala pequena, se já consegue ter uma base. Consegue ter uma base. O importante é essa pessoa caminhar o mais natural possível. Tá. Por exemplo, essa idosa, que é a dona Maria Alice, ela deu pouquíssimas passadas. Ela deu poucas passadas e todas elas foram muito próximas ao baro. Então, aí varia muito, tá? Por isso que é importante a gente ter noção. Por exemplo, uma criança, será que ela vai conseguir? Olha o estado da pisada dela, viu, Amanda? Então, não tem necessariamente uma distância. Tem gente que gosta de falar, tem gente que faz ali outras referências, que gosta de ter um espaço maior. Eu me adequo ao paciente, tá? Sempre me adequo ao paciente. Pode falar, Clara.
Liga seu fone aí, seu trem, que senão não vou ouvir. Pegando o gancho aí na pergunta da Lid, com relação à distância, não mudaria a pressão da caminhada? Porque eu tenho feito aqui, assim, fiz ali já com a pessoa, porque eles olham, muda tudo, né? Eles olham ali, primeiro eu faço o treinamento primeiro, ó, né? Não olha, anda normal, como se estivesse andando na rua, mas a pessoa precisa fazer um treinamento primeiro. Já fiz com 2 passadas, com ela pisando uma vez só, já fiz com 4, 5 passadas. Isso não interfere na pressão que ela exerce ali? Necessariamente, para falar para você que tem uma diferença exacerbada, sim, não. Por quê? Porque se ela tem um pico de pressão, por exemplo, sei lá, vamos colocar aí um pico de pressão na cabeça do primeiro metatarso, por isso que ela tem um aux valgo. Seja perto e devagar, e seja longe, fazendo o mais natural possível, descendo, não. Às vezes não tem nem diferença de pressão. É muito raro. Eu falo isso porque a parte mais importante é a gente quantificar. Nem sempre a gente vai quantificar da forma que a gente quer. Mas o importante é fazer. Isso é importante. Tá? Então, Lid, não tem necessariamente uma distância. Sua sala é pequena, dá para dar umas 2, 3 passadas? Ok. Dá para passar uma? Só toma cuidado para o paciente não ficar tonto. A plataforma ela tem que ficar num nível reto. Ele não pode ficar nem no vinco direito. Se é um vinco muito profundo, eu fico meio ressabiada, mas assim, sempre tem que observar o seu ambiente, a sua superfície. Pode colocar alguma coisa embaixo? Não. Embaixo da baro, não. Por exemplo, vou pegar um tatame e colocar embaixo dela. Não, tem que ser no chão, duro. O tatame, ele não é tão duro assim. Ele precisa ser rígido. Tá? Então, varia muito do seu paciente. Por exemplo, se é uma idosa com problema de andar, vocês acham que ela vai dar quantas passadas? Gente, se ela conseguir 4 do pé direito e 4 do pé, perdão, 2 do pé direito e 2 do pé esquerdo, totalizando só 4 passadas, vocês estão no lucro. Porque não consegue antes disso, infelizmente. Eu tenho aqui a dona Clara. A dona Clara, ela fez uma passada só. Quer ver? Clara. Dona Clara é uma senhorinha idosa. Eu até coloquei, ó, laudo com alteração. Ela não conseguiu fazer a dinâmica. Alguém consegue decifrar? Porque aqui, do lado direito dela, é o pé direito e o pé esquerdo juntos. E aqui é o meu pé. Mas fui eu que fiz. Vocês não podem fazer isso não, senão vocês vão me deixar louca. Se é uma idosa que não consegue dar o passo, vocês têm que fazer a plantigrafia e vocês têm que fazer a estática. Porque eu não vou conseguir mensurar. Eu só quero saber o quanto esse pé tá. Alguém já adivinha que tipo de pé é isso? Não tem como adivinhar. Mas é minha paciente, então eu tenho tudo guardado e notificado. Eu fiz uma plantigrafia dela. É um pé onde tem... Tem amputação? Não tem amputação, é um pé normal. É um pé normal. Não tem absolutamente nada. Então, a gente observa muita coisa. Então, o que aqui, por exemplo, eu estou observando? Parece que ela tem uma dismetria de membro, e na verdade ela não tem. Na verdade, aqui ela tem completa instabilidade e uma rotação muito grande de tudo. E aqui, por exemplo, se vocês observarem que tem um ponto de pressão muito alto aqui. Só na pressão máxima, parado, tem 7 quilos. Ela tem um calo gigantesco. Eu vou jogar no grupo uma foto para vocês observarem, vou ver se eu acho.
Porque ela é uma paciente que... Ela é uma paciente que eu tive que sair correndo atrás do meu plantígrafo. Por quê? Porque, infelizmente, é um pé muito difícil e doloroso. Ela tem calo. Quer ver? Rafa. A conta do quilômetro na área selecionada? Como assim? Nesse caso? Pode falar, Amanda. Fala para mim aqui, que daí a gente conversa. Faz a pergunta para mim, por favor. Eu queria entender, eu não sei se é na estabilometria que olha a quantidade de quiloforço, né? Você se separa a área e entende. Você faz uma continha, não faz? Não. Não faço continha. Para fazer aqui, não faço conta, não. Não, mas eu não sei se é aí, mas talvez você já apresentou pra gente. Tipo assim, vamos supor. Fale para mim. São nos que a gráficos. pessoa- São nos nos gráficos. Espera aí. Pode falar. igual a Simone falou, é no gráfico. Eu só não estou sabendo nem perguntar. É tipo assim, você pega 2 quilos, força, e faz... Tá, entendi. Sei. Vamos pegar aqui. É na área de estudo. Então, aqui a gente vai pegar... Qual que é né, do caso da minha mãe aqui? Vocês estão vendo que aqui tem quase 7 quilos na dinâmica? 6,97, certo? Então, guardem esse número. O que eu venho na área de estudo e jogo aqui, ó. E aí, vocês vão ver que eu acho que não vai mostrar para vocês. Ó, vou jogar lá no grupo a foto. Eu selecionei a área do hálux dela. Eu não vou olhar força, eu não vou olhar sensor, eu vou olhar pressão. Se aqui o pretinho, essa linha preta, ela fala que são 7 quilos, por quê? Porque é a área que está selecionada pelo software. Aqui o azul é a área que eu selecionei. Então, aqui está no número 1. Que seja no 1 aqui, vamos jogar no 1. Se aqui está 7 quilos, né, 6,97, nesse ponto aqui, que é o ponto mais alto, e aqui é 4, então eu vou fazer 7 quilos, que tem aqui, vezes 4. 7 vezes 4 é quanto? Eu vou ter na escola. 28 quilos. 28 quilos. Então, a minha mãe, ela no hálux dela, que ela tem micose, que não sara nem por raio, que eu posso fazer qualquer milagre de Jesus, que o descolamento persiste. Não é, ele não persiste só pelo fungo, ele persiste também pelo microtrauma. Então, eu pego o número que está dando aqui, que é o que a gente tem, 7, vezes o número que deu, basicamente, do pico mais alto do valor que eu selecionei. Eu selecionei uma área e ela me deu o pico mais alto. Então, 7 vezes o pico mais alto. Quanto que deu o pico? Deu 2, 3, 4, 7, 8, 10, 20, independente do número. Você vai usar esse número vezes esse número de pressão por quilogramas forças vezes o quanto tem de força no pico mais alto. Você entendeu? Agora, a dúvida que não quer calar. Vocês entenderam a estática? Eu sei que vai ser difícil e vai ser um papo mais doloroso porque é uma coleta que exige um pouco mais de vocês para vocês entenderem como postura. Mas eu quero que vocês entendam que a estática, ela é o começo do caminho para vocês entenderem todos os cruzamentos de informação que vocês têm, tá? Então, observem os dedos que estão aparecendo, observe as oscilações, entenda o que pode ser adaptativo e o que pode ser causativo.
Observem as posturas, se está posteriorizando, anteriorizando, se está lateralizando ou não. Para chegar na dinâmica, vocês começarem a cruzar as informações. Se há um retropé valgo no teste de Helbing, se vocês viram que a pressão na estática também está em valgo, então quer dizer que o seu teste está certo. Se você percebe que esse paciente tem um esporão de calcânio e tem uma, sei lá, uma fissura, se tem uma espessura de pele mais grossa no calcânio, entenda por que está acontecendo ali. Será que ele tem, eu tenho esporão. Observe se essa pessoa posterioriza. Se pode ser uma Natália da vida, que anterioriza pra caramba. Ela tem uma metatarsalgia. Será que ela tem uma metatarsalgia porque ela anterioriza bastante? Ou será que ela tem desabamento de arco, transverso, e assim por diante? Para daí chegar na dinâmica e vocês entenderem o dinamismo e toda a estrutura do pé, como ele funciona, para vocês fecharem diagnóstico. Que é a parte mais importante, é vocês fecharem o diagnóstico. Por exemplo, a Amanda chegou com um paciente onde ele tinha retropé valgo, desabamento de arco, hálux valgo. Na dinâmica, tem hiperpronação. Esse paciente faz o que da vida? Já é idosa, então começa a linkar. Por que você venderia a palmilha para essa pessoa? Por esporte? Não, porque ela precisa. A gente vai olhar a postura dela? Vai. A gente vai olhar a cadeia muscular dela? Vai. Mas a gente também vai focar no como o pé dela funciona. Para daí a gente entender o que a técnica vai abraçar o pé dela. E que a técnica vai trabalhar no pé dela. Mas eu não entendi como que a técnica trabalha. Eu não entendi como que é a sua técnica. Lembrem-se que eu não estou aqui para ensinar vocês sobre técnica. Eu estou aqui para ensinar sobre vocês sobre ciência. Por que eu sou chata nesse ponto? Porque eu não vou entregar para vocês a diferença da palmilha X com a Z. Mas eu vou falar para vocês, aplica a lei de Ruth na palmilha X. Aí vocês vão saber o porquê que essa palmilha não presta. Se essa palmilha aplicar todas as leis, aplicar a anatomia e o funcionamento do pé, é uma palmilha ok. Ela funciona. Lembra que eu comentei sobre a palmilha pé sem dor? Ela tem o arco rígido. E é de última geração, é 3D. Olha a Lego que bonitinha. Vê se é uma palmilha que... a Clara tá mostrando a palmilha dela. Vê se é uma palmilha que tem apoio de arco para o windlass. É uma palmilha que funciona? Pode ser que não. Porque ela não tem sustentação de arco, ela não tem ativação para propulsão e assim por diante. Então, é nisso que eu quero que vocês foquem para não ficarem desesperadas. Quando vocês começarem a ficar desesperadas, falar, meu Deus, será que essa palmilha funciona? Será que ela é isso? Será que ela... Pensa, eu vou aplicar todas as leis? Essa aqui aplica, essa aqui aplica, essa aqui aplica, essa aqui aplica. Como é que eu sei que aplica? Já falei. Estabiliza calcânio, sustento de arco, redistribuição do eixo e principalmente redistribuição de pressão. Se essa palmilha faz tudo isso, então talvez ela passe. Quer dizer que esse sustento de arco, ele não pode ser rígido, ele tem que ser móvel, tá? Alguma dúvida ou todas? A Clara só fez assim. Eu fiquei com medo já, fiquei com cabelo roxo já aqui. Socorro! Se vocês tiverem dúvidas, vocês falam já, porque o cálice para sempre, brincadeira. É assim, no meu caso, né? Como eu já fiz a baro, já conheço um pouquinho dela ali, mas a partir do momento que você começa a fazer o exame, ou que você faz, as dúvidas vão aparecendo na hora ali. Por exemplo, eu acho que eu sei tudo. Vou lá, toda bonita, fazer o exame, Vou né? contar para você uma coisa. Hum. A gente não vai saber tudo. Não, né? Não. Se eu contar para vocês ainda mais, que eu estou aprendendo cada vez mais com isso... Então, mas na hora que está ali, que você mostrou, por exemplo, ali o gráfico de força, a visão geral, que a linha do quadril, quando eu vou mostrar para o paciente ali,
eu travo, o que que eu falo? Como é que eu falo? Como é que eu mostro ali para ele? A parte principal é que você pode até montar um roteiro. Eu gosto muito de roteiros às vezes, mas eu não, às vezes não vai rolar o roteiro e aí eu tiro da minha cabeça porque eu preciso entender. Eu improviso muito, mas É eu tenho isso. um passo a passo também. Não tem. Por que a gente trava, gente? Porque a gente não se sente 100% seguro e a gente nunca vai, porque cada paciente é de um jeito. Basicamente, vocês têm que... Qual é o roteiro principal para vocês entenderem a estática? É vocês falarem de postura para o paciente, o quanto isso interfere. Vocês sabem disso. Vocês sabem que uma postura posteriorizada e anteriorizada pode acontecer. Ou de um lado só, ou de um lado direito só, ou do lado esquerdo. Isso por si só, vocês já sabem. Putz, eu tenho a minha paciente que ela só fica do lado direito, ela tem muita dor na perna direita, ela faz isso, ela faz aquilo, ou sei lá. Ou é uma paciente que já machucou o joelho esquerdo e ela não sente segurança de ficar posicionada com o esquerdo, então ela joga o peso para o direito. Olha que interessante essas jogadas. Camila, não me sinto segura de falar da estática. Posso só mostrar? Pode. Mostra e fala, olha, todas essas alterações são importantes para a gente achar no dado e trabalhar sua palmilha. Acabou. Só que lembrem-se, seu paciente não sabe mais que você. Se for para mentir, minta com convicção. Ô, Ká, você acha legal elaborar um protocolo, então, nesses casos? Olha, sendo bem sincera, não, porque vai ser, manda um protocolo, por exemplo, para esse caso da minha mãe aqui. E vai que chega um caso tipo do Rodrigo. É diferente. A parte interessante é vocês se jogarem mesmo na avaliação, principalmente na avaliação com a família. Que ali vocês podem errar, acertar, ou vocês podem falar, errar e acertar com o próprio paciente, ele nem vai saber. A hora que chegar, ele vai... A parte interessante é você convencer ele. Pode falar, Elaine. Oiê, tudo bem com vocês? Estou sumida. Seja bem-vinda novamente. Estamos com saudades. Obrigada. Meninas, eu acho que eu vou falar um pouco quando eu comecei. Vocês pegam, quando a gente pega a Baro chega, a gente fica toda animada e já quer fazer no pai, no tio, em todo mundo. Comecem primeiro em o que vocês entendem, explicando para o paciente. Posteriorizando, anteriorizando, os números. Não tentam explicar, ver, tá cheio de coisas lá, eu vou explicar tudo. Não. No começo, acho que vocês têm que explicarem o que vocês dominam, aqueles números. Eles, como a Camila falou, eles não sabem, eles não entendem da Baro. Então, o 3D que vocês mostrarem para eles já vão ficar assim, nossa, como é isso? E vai juntar também com o que vocês já viram na avaliação anterior deles. Então, assim, se eles têm um calo, uma calosidade, se eles estiveram reclamando, chegaram com dor, usando óculos, tudo isso é a favor de vocês, que vocês vão estar lá, a gente já sabendo no técnico, a gente já estudou isso. O que um calo, uma calosidade provoca? Vocês vão estar ali aplicando na estática. Depois, com o tempo que vocês não estão mais atendendo, vocês abrem um exame e destrincham ele com a ficha do paciente que vocês têm. Aí vocês vão voltar à mente, porque eles vão retornar com vocês. E nisso vocês podem estar falando com eles tudo que vocês viram ou deixaram de falar, implementar, né? Na verdade, reforçando o uso da palmilha para o seu paciente. É isso. Hoje até aconteceu um negócio bem engraçado, né? Que eu liguei hoje o bar, eu estava até falando com a Camila, que eu liguei hoje o bar, eu montei tudo aqui, e eu peguei a moça da cozinha aqui para testar, e nem eu tinha testado ainda, nem eu tinha ligado o bar e nada disso. E foi engraçado que só dela ver, eu não estava entendendo, ela não estava entendendo, e mesmo assim ela, gente, meu pé tá desse jeito, gente, eu não tô vendo meus dedos, como assim eu não piso com os meus dedos? Eu preciso de palmilha. Eu falei, gente, nem eu tô conseguindo ler o bar ainda. Mas a Lid mandou mensagem e falou assim, cadê os meus dedos? Eu tenho dedo, cadê meu dedo? Por exemplo, essa da Alice, da Maria Alice, é um exemplo muito legal.
Porque a gente viu aqui, ó, por exemplo, que aqui não mostra os dedos dela, certo? Mas na dinâmica, olha eles todos aqui. Quando a gente olha na estática, ela anterioriza, pouco, mas anterioriza. O que eu quero dizer? Dedo em garra. Instabilidade do antepé. Qual que é o segredo da palmilha aí? Estabilizar o retropé. Que eu já resolvo 80% dos problemas dela. Vou até atender ela de novo, que já faz 1 ano que a palmilha dela foi feita. Então, eu falei isso para Amanda, falei isso para Tati. Começa a pegar algumas patologias que eu dei lá no começo do ano e começa a observar. Um hálux valgo está acontecendo por quê? Tem uma hiperpronação, ele está associado a um retropé valgo, está associado a uma hiperpronação, um dedo em garra, uma metatarsalgia, está associada a uma anteriorização, uma instabilidade do antepé. Um esporão de calcânio está associado à posteriorização do paciente, está associada ao sobrepeso que ele está acontecendo ali na região do pé, do retropé, do calcanhar. Então, comecem a visualizar isso. Deixa eu tirar o barulho aqui. Alguma dúvida para mais? Querem fazer mais alguns comentários? Aproveitem. Amanda, solta a voz, Amanda. É só uma só. Fale. Para selecionar lá, para olhar no gráfico, é só clicar, por exemplo, eu quero selecionar aqui o hálux aqui. Aí só clicar aqui, aí eu vou lá na área de estudo. Não, você não clica nada aqui. Você vai chegar na área de estudo. Você vai na área de estudo. É que aqui não mostra. Aí você vai no maisinho e aí você seleciona, porque vai ter um desenho. Olha lá no grupo que eu mandei para vocês olharem. Lá no grupo vai ter um desenho do pé. E aí nesse desenho do pé eu seleciono a área e aí vai aparecer para mim. Entendi. Sabe como é que eu fiz nesse desenho, hein? Sim, igual a minha paciente tem eloma no quarto metatarso. Aí eu selecionei o eloma e digitei eloma no quarto metatarso, nessa parte aqui da área de estudo. É que eu acho que o seu é o novo, né? E o novo eu não mexi ainda. Eu não me aventurei no novo, na nova atualização. Essa é a minha antiga. Eu vou atualizar o meu semana em março. No meio de março eu atualizo o meu. Porque para eu dar aula para vocês, eu tenho que entrar aqui e aí não tem nem por onde fugir. Ô Camila, ali eu acho que você falou, mas eu estava trocando do celular para o Note. O Frames ali, é melhor colocar no médio ou no alto? No máximo? Sempre no máximo. Sempre no máximo. Tá. Sempre no máximo. Tudo que vocês puderem mexer no máximo, mexam. Por quê? Porque vocês conseguem ver pressão, que é o que nos interessa bastante. Tá? Isso é o que mais interessa. Mais alguma dúvida, garotas? Ô, Camila, nessa área de estudo, se eu vou lá e pego essa área, por exemplo, como tu colocou aqui no grupo, eu digito essa área aqui, consegue ver de lá? Ou... Não, A palmilha, essa que tu enviou no grupo agora, a última foto, que tu marcou o dedinho, né? Aí, por exemplo, o Alex. Aí tu marcou, aí eu posso marcar ele aqui e eu posso colocar a observação do lado, tipo, possui eloma num... Não precisa, eu gosto que vocês coloquem na visão geral todas as observações lá. Uhum. Toda e qualquer observação que vocês tenham, é aqui que eu gostaria que vocês colocassem. Certo. Tá? Por quê? Porque não precisa, não. Normalmente, eu visualizo antes mesmo de vocês falarem qualquer coisa. Uhum. Eu observo tudo.
Eu tô com uma paciente que eu vou fazer outra palmilha. Vou fazer uma palmilha para ela na segunda-feira. Ela tem um calo que ela sente muita dor no mediopé. Só que é no mediopé, só que é voltado para o calcânio, sabe? É assim, bem próximo do calcânio. É uma pressão que ela tem, acho que de uso de chinelo, que fica Do pressionando lado medial para o lado lateral? para o lado medial. Aí eu preciso, no caso, por exemplo, na hora de te enviar, eu preciso saber como que falar para tu esses Aí são detalhes. termos técnicos que a gente aprende. Então, a gente vai colocar calo na região da borda medial do calcâneo, na altura próxima, ou na altura. Sabe por que até que é interessante? Porque na barra vai mostrar, mas é interessante você colocar. Calo na altura da borda medial, do calcânio, ou borda lateral, ou borda distal, borda proximal, ou região próxima ao médio pé, coisas assim. Tudo em termo para eu localizar. Ok. Tá com dúvida? Porque daí, se eu tiver dúvida, eu vou falar, que calo é esse que ela me arranjou aqui? Eu vou falar para você, tem foto? Uhum. Daí eu vou pedir, você não precisa enviar. Entendi. Tá? Tá. Ô Camila, eu até fiquei com tanta dúvida, cada dia que a gente estuda um pouquinho mais, a dúvida aumenta ainda mais. Eu até coloquei no teu privado aí, porque assim, eu te enviei as 4 palmilhas lá, né? Só que eu te enviei todas as fotos, porque eu achei que eu deveria enviar tudo. É assim mesmo. Pronto. Tá demorando. Mas assim, eu sei que nas próximas eu já não te envio mais, mas quando tu for analisar para mim, ver as fotos também, só para eu ter certeza de que realmente a foto condiz com o que tu fez. A gente tem que marcar a implementação. Eu fiz a implementação da Amanda, que a Amanda já tem palmilha, da Tati, que já tem palmilha. Certo. Quem tiver com palmilha engatilhada para fazer, tem que fazer a implementação com a Natália. Depois de fazer, por exemplo, a Tati me mandou a plantigrafia com a ficha, porque a dela é outro tipo de avaliação. O de vocês, da Bara, é de um jeito, e das meninas com a planta é de outro. A da planta, elas enviam para mim, e aí eu faço análise, e aí eu sento com ela, antes de começar a palmilha, eu sento com ela e tiro todas as dúvidas. Foi assim com a Amanda também, certo, Amanda? E vai ser assim com todas que começarem a fazer a implementação. Entendi. Porque eu fiz a implementação com a Natália, no caso, né? Mas são duas implementações, tanto a de venda quanto a de avaliação. Ah, tá. Então, como que eu faço para marcar a tua contigo? Aí é só comigo aqui no coisa, mas eu tenho que ver hoje um horário essa semana. Pronto. Porque eu não vou fazer a sua palmilha antes de passar com você as coisas, que daí depois que eu passar, aí a gente volta para quebrar. Então a gente pode marcar essa semana já. Pode. Pronto. Alguma dúvida mais, meninas? Todas as dúvidas sanadas? Não, eu sei que não, gente. Sinto muito. Qualquer coisa, então, vocês me gritem, tudo bem? Então, boa noite para vocês. Beijo, Fiquem meninas, bem. boa noite. Já tirou as fotos, já mandou as fotos já. Quero ver foto postada. Mesmo eu com cara de acabada aqui, já toda cagada de cabeça. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e a gente vai tirando dúvida. Quem precisar de qualquer coisa, só me dá um grito. Beijo!